Muito boa noite a todos. Que a graça e paz do Senhor Jesus possa alcançar a sua vida nesta noite, no nome de Jesus. A todos os que são cristãos, que já frequentam uma igreja evangélica, eu cumprimento com a graça e paz de Jesus. Agora, aqueles que ainda não conhecem essa fé, aqueles que são simpatizantes apenas, uma boa noite de salvação. Eu espero que um dia você possa fazer parte da família de Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Qual é o meu objetivo com esses vídeos, a qual estarei gravando daqui por diante e postando no Facebook? Bom, muitas pessoas têm usado a mídia para falar de política, para falar de religião, para falar de futebol, para falar de pornografia. E a mídia tem sido pouco usada para falar a respeito de Jesus Cristo, a respeito da salvação. Quando eu disse que a mídia tem sido usada para falar de religião, é porque eu não estou falando aqui de uma religião. Eu não quero falar nada a respeito de religião. Muito pelo contrário, Jesus, ele é totalmente contra a religião, a religiosidade. Eu quero apresentar a você o caminho da salvação. Eu quero apresentar a você um novo estilo de vida. Eu quero apresentar a você a vida transformada por Jesus Cristo. É isso que eu quero mostrar para você através desses vídeos. Bom, meu nome é Leonardo Santana, eu sou presbítero da Assembleia de Deus, mas tampouco eu irei falar aqui a respeito de placas de igreja. Tampouco irei falar aqui a respeito de denominações. Porque o que importa é o Evangelho de Jesus Cristo. O que importa, é o Evangelho genuíno da salvação. Qual é o meu objetivo? É mostrar que eu sei pregar? Meu objetivo é mostrar que eu conheço alguma coisa? Eu quero confessar para todos vocês que eu ainda estou aprendendo, né? Eu tenho só aí 15 anos de caminhada com Deus, pela infinita misericórdia do Senhor, e eu quero dizer que eu estou aprendendo. E aquilo que eu estou aprendendo, eu quero dividir com vocês. Eu quero passar esse conhecimento adiante. Eu quero deixar aqui um versículo da palavra do Senhor, que se encontra no Evangelho segundo escreveu Lucas. Lucas, capítulo 19. E o versículo de número 39. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 39. Diz assim a palavra do Senhor. Disseram-lhe dentre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondendo ele, disse-lhes: Digo-vos que, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Digo-vos, porém, que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Essas são palavras do Senhor Jesus Cristo para os fariseus. Quem eram os fariseus? Os fariseus eram os doutores da lei da época de Jesus. Eles eram os religiosos. Jesus, muitas das vezes, se dirigiu a eles como hipócritas. O que é hipocrisia? Hipocrisia é se falar de uma coisa que não se é, que não se vive. É mandar alguém fazer alguma coisa que a própria pessoa que falou não faz. Isso é hipocrisia. Então, os fariseus, né, que eram um grupo religioso da época de Jesus, eles eram hipócritas. Existia também os saduceus, né? Os fariseus eram pessoas que estavam todos os dias nos templos, todos os dias na igreja, nas mesquitas, nas sinagogas daquela época.
E eles falavam para guardar o sábado, eles falavam para entregar o dízimo, etc. Coisas assim. Existia também um grupo que se chamava saduceus. Os saduceus, eles não acreditavam na ressurreição dos mortos. Os fariseus acreditam na ressurreição dos mortos. Os saduceus não. E tinha também os escribas. Os escribas eram os doutores da lei, aqueles que conheciam de ponta a ponta e capa a capa o Pentateuco. O que é o Pentateuco? O Pentateuco são os 5 primeiros livros da Bíblia. É a lei de Deus. É Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Então esses eram os fariseus, saduceus e escribas. Eram grupos religiosos que estavam vivendo na época de Jesus. Jesus, ele veio aqui neste mundo, diz lá no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Muito bem. Jesus, ele veio para quê? Para dar a vida e vida com abundância. Né? João capítulo 10, versículo 10 diz que o ladrão veio somente para roubar, matar e destruir. E Jesus veio para dar vida e vida com abundância. Então Jesus, ele começou a curar enfermos. Ele começou a expulsar demônios. Ele começou a operar milagres e maravilhas na época em que ele viveu aqui nesta terra. Então, isso provocou muita ira, isso provocou muita raiva nos fariseus, nos saduceus e nos escribas. E olha que eles eram religiosos, eles eram pessoas que conheciam a lei, eram pessoas que estavam todos os dias nas igrejas, mas odiaram, até mesmo mataram o Filho de Deus, Jesus Cristo, que veio aqui neste mundo. E como Jesus, ele operou muitos milagres, ele operou muitas maravilhas, como ele operou muitos sinais e prodígios, ele, por exemplo, na beira do caminho, ele curou o cego de Jericó, Bartimeu, o nome dele. Ele curou o cego de Jericó. Quando uma mulher que havia um fluxo de sangue, havia 12 anos, passou por Jesus e tocou nas vestes de Jesus, aquela hemorragia interna foi curada no mesmo instante. Jesus expulsou uma legião de demônios de um homem de uma província chamada Gadara. Esse homem, quando os demônios entravam na vida dele, ele quebrava cadeias, quebrava correntes, ele fazia coisas extraordinárias. Mas aquelas coisas extraordinárias que ele fazia eram os demônios que estavam operando na vida dele, aqueles demônios que iriam matar a vida dele. E Jesus foi até ele e expulsou aquela legião de demônios. Ou seja, resumindo, Jesus fez miraculosos sinais, ele fez maravilhas, ele fez coisas que ao homem é impossível. Ele fez coisas que os escribas e os fariseus e os saduceus não faziam. Então, isso provocou um ódio. Então, quando as pessoas, a multidão que acompanhava Jesus, viu Jesus entrando em Jerusalém, né? Porque Jesus, ele agora, nessa ocasião aqui de Lucas, capítulo 19, ele estava entrando em Jerusalém. Ele estava entrando em Jerusalém porque era uma promessa de Deus, escrita pelos profetas antigos, que o Filho do Homem entraria na cidade santa, que é Jerusalém, montado no lombo de uma jumentinha. E foi o que aconteceu. E quando Jesus entrou ali em Jerusalém, as pessoas começaram a aclamar Jesus. As pessoas começaram a dizer: Hosana, Hosana, bendito é o que vem em nome do Senhor. A palavra Hosana significa
salva-me agora. Então aquele povo estava reconhecendo Jesus como o Salvador da humanidade. E ele o é de fato, o Salvador da humanidade. Porque ele veio me salvar, ele veio te salvar. Então isso provocou uma grande ira ali, naquele grupo de religiosos. Então eles falaram assim: mestre, manda que esses se calem. E aí, Jesus, com a sua sabedoria, ele falou assim: olha, em verdade eu vos digo que se eles se calarem, as próprias pedras clamarão. O que eu quero dizer através dessa palavra é que hoje nós estamos pregando o Evangelho de Jesus Cristo. Esse Evangelho de poder, esse Evangelho de salvação, esse Evangelho de vida eterna. Mas muita gente, religiosos até, de várias religiões, se opõem a estas obras. Eles se opõem à pregação da palavra de Deus. Então, o que acontece? Nós estamos usando a mídia, porque muitas das vezes, eu mesmo, Leonardo, não tenho tempo de ir às ruas pregar o Evangelho. Eu não tenho tempo, às vezes, de estar dentro da igreja pregando o Evangelho. Mas eu tenho um tempo em casa livre. E esse tempo em casa, eu estou aproveitando ele, usando ele, para gravar esses vídeos e para dizer que, em verdade eu vos digo, que se eles não falarem, as pedras clamarão. Ou seja, se eu não falar da palavra de Deus, ai de mim se eu não pregar o Evangelho. Ai de mim se eu não pregar a palavra de Deus. Ai, sabe o que é ai? Ai é uma coisa que dói. Ai é uma coisa que machuca. Jesus até mesmo falou que aquele que não falar, aquele que se envergonhar do Evangelho de Cristo, o Senhor também se envergonhará dele naquele grande dia. Qual é o grande dia? O dia em que todos nós iremos prestar contas a Deus. O dia que todos nós iremos prestar contas dos nossos atos, das nossas palavras, dos nossos erros a Deus. Então, eu quero dizer que se eu não pregar a palavra, outro irá se levantar para pregar a palavra. Mas a palavra vai ser pregada. Então, se eu não falar, as pedras vão clamar. Eu não vou querer que as pedras clamem no meu lugar, porque pedra é pedra. Pedra não é ser humano. Pedra não ganha galardão. Pedra não tem recompensa. Eu não estou aqui buscando uma recompensa humana. Eu não estou aqui buscando um reconhecimento de alguém. Mas eu estou aqui para buscar o reconhecimento de Deus. Eu estou aqui para buscar o reconhecimento do Senhor. Eu quero, naquele grande dia, apresentar as muitas almas que eu estarei ganhando através desses vídeos. Porque eu tenho certeza que essas palavras que eu estou aqui falando não estão sendo jogadas ao ar. Alguém está ouvindo, alguém está neste momento prestando atenção, alguém está se alimentando dessas palavras. Essas palavras são palavras de vida eterna. Essas palavras são palavras que alimentam o espírito, que alimentam a alma, não o corpo. Porque o corpo é carne, mas o que alimenta a alma, o que alimenta o espírito. E eu quero dizer para você que a partir de hoje estarei eu me dedicando, dando do meu tempo para falar essas palavras. Eu espero que você possa me acompanhar. Espero que você aí, usuário do Facebook, possa compartilhar este vídeo com pessoas que precisam ouvir a palavra de Deus. Eu não quero tirar ninguém de suas igrejas, eu não quero tirar ninguém das suas congregações. Eu quero que vocês continuem sendo fiéis ao seu pastor. Eu quero que vocês continuem sendo fiéis ao ministério ao qual Deus chamou cada um. Mas eu quero que essas palavras se proliferem. Eu quero influenciar vidas através destes vídeos, através dessas palavras. Nós temos recursos, são poucos. Este vídeo é simples, mas esse conteúdo a qual nós estamos aqui pregando é um conteúdo
que com certeza irá edificar muitas vidas. Seja abençoado, aonde quer que você esteja, se você estiver no seu trabalho, se você estiver aí na sua casa neste momento, assistindo este vídeo. Eu quero que você se alimente dessas palavras, eu quero que você receba aquilo que eu tenho neste momento, eu quero passar para você. Aquilo que eu tenho, eu quero estar transmitindo para você. Aquilo que eu recebi do Senhor. Eu vou falar que não é o apóstolo Paulo. Eu vou falar assim, eu recebi do Senhor o que eu também vos entreguei nesta noite. Nesta noite de terça-feira, dia 29 de outubro de 2013. Essa é uma série de vídeos de muitos que ainda virão. Né? Eu irei melhorar os recursos para a glória de Deus. E neste momento, eu quero fazer uma oração pela sua vida. Se você ouviu essas palavras e você quer conhecer mais a respeito desse evangelho, você quer conhecer mais a respeito, não de uma religião, mas você quer conhecer o Filho de Deus na sua vida, eu quero que você coloque a mão no seu coração neste momento, feche os seus olhos. Eu quero que você repita comigo algumas palavras. Mas repita não somente com a boca, repita também com o seu coração. O apóstolo Paulo, o santo apóstolo de Deus, lá em Romanos, capítulo 10, ele fala que se com a boca confessares, com o coração professa que Jesus Cristo é o Senhor, será salvo. Então, nesse momento, coloque a mão no coração e fale assim comigo: Senhor Jesus, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida. Senhor, neste momento, eu entro para a família de Deus. Eu conto com a sua proteção, com o seu amor e com a sua cobertura. Pai, eu confesso que o Senhor é Deus na minha vida. Amém. Agora, eu quero fazer uma breve oração por você que está me assistindo neste momento. Feche os seus olhos, pense em Deus, pense no Senhor. Eu não vou pedir para você colocar um copo de água em cima do seu computador, nem em cima do seu rádio, porque isso é antibíblico. A Bíblia diz que é pela fé, a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. E o que é a fé? A fé não é um sentimento, a fé é uma crença. É você acreditar nas coisas que não existem como se elas já existissem. E provar as coisas que não se veem como se elas já estivessem nas suas mãos. Isso é fé. Feche seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu creio que centenas e milhares de pessoas pararam para assistir este simples vídeo, Senhor. Pai, que a Tua palavra possa entrar em cada coração. Que a Tua palavra, Senhor, possa alimentar a todos aqueles que estão famintos. O Senhor diz em Sua palavra, Pai, que o Senhor é o pão da vida. O Senhor também diz que quem crer no Senhor, rios de águas vivas fluirão no seu interior. Ó Pai, que essas palavras de vida eterna possam alimentar o espírito dessa pessoa. Que essas águas possam saciar a sede dessa pessoa, a sede de ser feliz, a sede de vitória, a sede de um bom emprego, a sede, Senhor amado, de uma estabilidade, a sede da saúde, Senhor da glória, que neste momento todos os desejos dos corações possam ser alcançados e realizados em nome de Jesus. Pai, dê uma semana abençoada a cada um. É o que eu te peço em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que Deus possa abençoar a todos nesta noite. Tá? Conte com as minhas orações. Se você quiser pedir oração, é só você comentar aí, né, no vídeo, a qual eu estarei postando.
comente o seu nome, o nome dos seus familiares, e bem-vindo à família de Deus. Que Deus possa abençoar, um forte abraço e que a graça e paz esteja com todos. Amém.